No estudo do Novo Testamento, estamos em Mateus, no Evangelho de Mateus, e hoje, neste vídeo, vamos com 4 mensagens de Emmanuel, nós vamos encerrar o capítulo 5 de Mateus. O capítulo 5 é o primeiro capítulo que trata do Sermão da Montanha de Jesus. Lembrando sempre que o Sermão da Montanha está contido principalmente nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E nós vamos ler agora os versículos nos quais Emmanuel faz o destaque para trazer as mensagens para as nossas reflexões. Okay? Então, no encerramento deste capítulo, nós temos que Jesus, nesse sermão, faz uma confrontação da lei antiga, da lei mosaica, com a nova lei do cristianismo, a lei do amor que Jesus veio nos trazer. E era uma frase muito conhecida de Jesus, ou uma forma de dizer, né? Que ele dizia assim: tendes ouvido dizer aos antigos, eu porém vos digo. Né? E essa fala de Jesus irritava profundamente nós religiosos naquela época, como fariseus e escribas, né? Quem era aquele carpinteiro para desdizer ou dizer de forma diferente aquilo que Moisés tinha dito, que é considerado o maior dos profetas pelo povo judeu? Mas Jesus veio não derrogar as leis mosaicas, pelo contrário, ele veio trazer o aperfeiçoamento a estas leis, ok? E no encerramento do capítulo 5, a partir do item do versículo 43, Jesus traz o seguinte: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Veja que Jesus, ele não desdiz a lei antiga, né? Que diz para amar o próximo, mas ele acrescenta: não odieis os inimigos, amai os vossos inimigos. Na conceituação que hoje temos dentro da doutrina espírita, aqueles que foram os nossos inimigos em existências pregressas, no passado, onde nós e eles talvez tenhamos nos ofendido e nos agredido verbalmente ou fisicamente, né? Hoje, na presente encarnação, nós nos encontramos a caminho novamente e devemos aproveitar esta oportunidade de reconciliação. As pessoas que hoje nós temos algumas desavenças, né, são aqueles inimigos do passado e que hoje nós tenhamos que nos reconciliar e amá-los, né, pois que em cada existência terrena nós nos encontramos com espíritos de afinidade, mas também com espíritos antagônicos. E é exatamente com este que nós temos que processar o Evangelho de Jesus, amando-os como nós amamos aqueles que nós temos sintonias, ok? E a respeito destes versículos, que vai no capítulo 5, do versículo 43 ao 48, Emmanuel, através da sua obra de estudo do Novo Testamento, ele traz algumas mensagens, né?
Com respeito ao versículo 44 deste capítulo, ele traz no livro Vinhas de Luz, vejamos aqui, a respeito do versículo 44, no Vinhas de Luz, Jesus, na lição 41 deste livro, Vinhas de Luz, ele ressalta o versículo 44 que diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E a esse título, a este versículo, Emmanuel nos dá uma lição que ele denomina como credores diferentes. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém pode aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Então vejamos aqui a análise para nós entendermos o amor aos inimigos. Geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem eles uns instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas nas tarefas que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas, pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quanto nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam o corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade, todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. O próprio Chico dizia que ele agradecia profundamente àqueles que o criticavam, porque faziam com que ele procurasse, na maioria das vezes, andar no caminho reto, no caminho do bem, apontando-lhes as falhas, apontando-lhes os defeitos, quando os amigos, na maioria das vezes, se contemporizam com os nossos defeitos e as nossas imperfeições, enquanto aqueles que têm desafetos para conosco, evidenciam as nossas necessidades de melhoria. Tenhamos, assim, nesta lição de Emmanuel, a reflexão do agradecimento, pelo menos, àqueles que nos indicam os nossos pontos de melhoria. Ainda a respeito deste versículo, no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel traz uma outra mensagem, uma outra reflexão, onde ele dá o destaque deste capítulo 5, versículo 44, quando Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A esse respeito, a lição que Emmanuel nos traz é na senda do Cristo. Vejamos. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer.
senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o retiro da elevação pelo sacrifício. Sofre renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por um malfeitor comum. Ainda assim perdoa os verdugos, olvidando as ofensas, e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministérios, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo nos círculos da nossa fé os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação providenciando os ajustes inadequados com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência pede nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossas atitudes e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime, sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino dos céus. Olha que maravilhosa lição, essa mensagem a respeito da fala de Jesus no Sermão da Montanha, né? O exemplo da própria existência do Cristo e de seus discípulos diretos, de seus apóstolos, né? Onde, com o sofrimento, trouxeram a todos nós a luz da boa nova. Ele nos conclama hoje diante de nossos adversários para que as nossas atitudes, os nossos exemplos, seja exatamente a evidência da luz sobre as trevas do Evangelho de Jesus. Que possam as nossas ações servirem de exemplos aos nossos ditos adversários ou inimigos, ou espíritos, ainda que não tenhamos tantas afinidades, né? O encaminhamento para a escola do nosso Mestre Jesus, para a senda, para o caminho da evolução espiritual. Hoje, nós que entendemos o Evangelho de Jesus e que nos conclamamos como verdadeiros cristãos, nós somos vitrines. Nós somos provavelmente aquela página do Evangelho que muitos dos nossos adversários vão ler. Olha a nossa responsabilidade. Diante destas lições, dando sequência ainda ao versículo 46, no livro Fonte Viva, destas obras de estudo do Novo Testamento de Emmanuel, nós vamos ter a lição 96, onde neste versículo Jesus diz: não fazem os publicanos também o mesmo, com referência de a gente só se ater aos nossos queridos amigos, né? Além de cumprimentarmos só aqueles que nos cumprimentam, né? A esta lição, para as nossas reflexões, Emmanuel, a lição 96 de Fonte Viva, Emmanuel intitula Além dos Outros.
Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Corresponde aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti, ou seja, além do trabalho comum a que todos nós somos obrigados a fazer, no processo comum da nossa existência, né? Nós fazemos esse trabalho com alegria, criando estímulos a todos aqueles que nos acompanham. Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Nas nossas ações cotidianas, sabemos demonstrar a bondade do Evangelho de Jesus, atentando para a nossa posição de verdadeiros cristãos? Ou nos tornamos como os outros inúteis? Aproveitas com êxito o material que outro desprezou por imprestável? Sabemos dar a utilização útil a tudo aquilo que outros desprezam? Aguardas com paciência onde os outros se desesperaram, neste momento de atravessarmos essa pandemia, onde tantos sucumbem ao desespero, às angústias da existência da doença e do desencarne de almas sem fim? Mantemos nós a paciência e a esperança? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Somos nós verdadeiros discípulos do nosso Mestre Jesus, colocando as nossas mãos a serviço de todos os necessitados? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme? E participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? O que fazemos nós, além das nossas atividades comuns que todos executam? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são características dos próprios animais irracionais. Na continuidade pura e simples das nossas existências, sem nos revelarmos como verdadeiros cristãos, nada mais fazemos do que os outros. E o destaque que Jesus não fazes assim também os publicanos? Ou seja, nós não estamos fazendo nada de extraordinário. O homem vulgar de muitos milênios para cá vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. Todos fazem as mesmas coisas. De 20 séculos a esta parte, ou seja, após a vinda do nosso Mestre Jesus, todavia abençoada a luz resplandece na terra com os ensinamentos de Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Ou seja, viver simplesmente a vida, comendo, bebendo, dormindo, respirando, procriando, relacionando-nos simplesmente, é o que todos fazem. Mas cabem, depois da vinda do nosso Mestre Jesus, a nossa consciência espiritual estar desperta, atentando para que a vida não é tão somente esta terrena e não é uma única existência. Cabe-nos hoje o despertamento da nossa existência espiritual. Importante reflexão para todos nós. E por fim, encerrando este capítulo, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, na obra Ainda Vinhas de Luz,
Emmanuel traz uma outra lição no versículo 47, que fazeis de especial? Quando Jesus fala exatamente, né, além de não fazermos nada de extraordinário, ou seja, comparando o que fazem todas as pessoas, ainda que não tenham esse despertamento especial, com esse mesmo título, Emmanuel, em Vinhas de Luz, traz: que fazeis de especial? E para nossa reflexão ele diz o seguinte: iniciados na luz da Revelação 9, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Ou seja, nós temos hoje o esclarecimento, ainda que intelectual, racional, desta consciência de que somos espíritos imortais. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária e que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é estímulo às mais altas realizações que a nossa colheita futura se verificará, de acordo com a sementeira de agora, e que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em execução de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão, que é verdade. Surpreenderá toda a gente que a existência da esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, nós sabemos de tudo isto. Em face, pois, de tantos esclarecimentos, conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem os nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Mestre Divino: que fazeis mais que os outros? Ou seja, com tanta informação, com tanto esclarecimento, com tantas ideias dos espíritos superiores a nos aclarar a existência terrena, o que nós fazemos mais do que os outros de especial? Ou vivemos simplesmente como qualquer pessoa, ainda que não teve esse despertamento espiritual? Saibamos, pois, aproveitar tudo isto que nós já recebemos através do Evangelho e da doutrina, que nos esclarece a nossa existência real, a existência do Espírito. Saibamos utilizar esses recursos e façamos a todos os outros mais do que os outros que ainda não têm este conhecimento, que ainda não fazem. Muito será exigido a quem muito foi dado. Nós, hoje, espíritas, somos portadores de conhecimentos, não somos melhores do que ninguém, em termos de religião, em termos de conhecimento do Evangelho. Mas nós temos noções da espiritualidade superior que ainda outras escolas religiosas não possuem. O que fazemos nós de diferente? O que fazemos nós de melhor do que os outros que fazem? Nós temos espíritos desencarnados que aqui vivenciaram na Terra, junto às nossas escolas espíritas, que ao se depararem no plano dos espíritos,
viram que não basta ter o conhecimento e o esclarecimento, é preciso agir. Muitos relatam em suas em obras mediúnicas, né, de que não basta ter toda esta noção que o Espiritismo nos dá, se nós não realizarmos nada de diferente do que as outras pessoas realizam. Então, atentemos para o que o Mestre Jesus nos diz no último versículo, no 48, que diz o seguinte: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Fiquem com Deus. Muito obrigado e um beijo a todos.